Temidas por muitos e amadas por outros, as serpentes ainda são bastante discriminadas pela população. Mas você sabia que elas possuem uma série de funções ambientais? Esta semana, nossa equipe foi até o Núcleo Regional de Ofiologia da Universidade Federal do Ceará, onde são desenvolvidos diversos estudos de aspectos zoológicos e ecológicos relacionados à herpetofauna, ramo da zoologia dedicado ao estudo de anfíbios e répteis. As serpentes, desde os primórdios da humanidade, são envolvidas em relatos místicos e lendários, devido à sua capacidade de despertar o imaginário popular. Fomos até a Universidade Federal do Ceará conhecer um núcleo que realiza estudos com esses répteis. O NUROF é um núcleo regional de ofiologia da Universidade Federal do Ceará. Nós realizamos pesquisas, atividades de extensão, e ensino com a parte de anfíbios e répteis. Então é um núcleo de referência no Brasil todo, porque a gente estuda principalmente a fauna da Caatinga, que é o nosso bioma local, como também da Mata Atlântica, que são as serras que nós temos aqui. Eles fazem parte da cadeia, a cadeia ecológica, servem também como alimento para alguns e como controle para outros, como por exemplo ratos que podem vir a ser pragas horríveis. Então, geralmente nos locais que matam muitas serpentes, terminam tendo pragas com roedores e que dá prejuízo, tanto pela parte econômica dos cereais, como também pela questão de doenças. E vale ressaltar que nem toda serpente ela é peçonhenta. Nós temos cerca de 5% só que realmente que representa perigo, e as que não são pagam pelas que são, pelas poucas que são. E vale ainda lembrar que são as espécies peçonhentas que causam os acidentes que também salvam, porque é com o soro dela, com o veneno dela que a gente faz o soro, e que é o único remédio para realmente resolver o problema de acidente ofídico. Além das pesquisas, são desenvolvidas atividades de educação ambiental no local. No NUROF, além das pesquisas que nós fazemos, nós temos 4 projetos de extensão. Todos eles trabalham na linha da educação ambiental e divulgação científica. Então, nós temos o projeto, que é NUROF nas nuvens, que a gente tem informação pela internet, blog, site, e que tem sido acessado por mais de 17 países. Nós temos um acesso bem grande, inclusive diário, e através dele a gente bota bastante divulgação desses grupos na internet. A gente recebe grupos de visitas, que a gente tem uma programação para visita e para palestra, para exatamente conscientizar da importância das serpentes, Tirar o medo também de forma certa, de forma cientificamente correta, E temos mais 2 projetos, um para cursos e treinamentos e o outro para exposições. Então, todos eles realizam atividades de educação ambiental com o foco principal nas serpentes, mas também nos outros répteis e anfíbios. As visitas elas são agendadas, as escolas ligam para cá, ou qualquer grupo que queira participar. O telefone do NUROF é o 3366-9801. E a gente agenda com antecedência, para receber de forma adequada um grupo que venha visitar. E a internet também é só colocar NUROF, que vai ter acesso ao blog, ao site, automaticamente já encontra. Nosso grupo tem participado principalmente dos PANs, que são os Programas de Ação Nacional para as Espécies Ameaçadas. Então, a gente faz parte dos grupos, não só para indicar as espécies que estão em processo de ameaças, mas também para fazer esse plano de ação para tirá-los da lista de espécies ameaçadas. Então, nós temos projetos, o carro-chefe tem sido um sapinho pequenininho que foi descoberto nas serras na década de 90, que eu descobri nos trabalhos, foi descrito e está na lista de espécie ameaçada. Então, a gente tem vários projetos com essas espécies, que é o Adelophrine, mas tem várias outras, de lagartos, de serpentes, de anfisbenito, que é a cobra de 2 cabeças. Então, todos eles estão sendo contemplados em projetos feitos aqui pela gente para serem tirados da lista de espécie ameaçada. Isso significa o quê? Que
que a gente tem que ir no campo, tem que localizar, tem que ver a distribuição deles, tem que ver o que está representando como ameaça, né? Estudar sobre a reprodução deles, sobre a alimentação, tudo isso sendo feito aqui pela parte do NUROF. A médica veterinária Roberta Costa nos fala quais são as espécies que o núcleo recebe e como é realizado o tratamento delas. Nós temos espécies regionais aqui, com destaque para as jiboias, é a espécie mais numerosa que nós temos. Temos também outras espécies da mesma família da jiboia. Temos serpentes corre-campo, cobra verde, temos falsas jararacas e espécies peçonhentas, serpentes peçonhentas regionais, que são a jararaca da caatinga e a cascavel. Os animais peçonhentos, eles vêm coletados por licença de pesquisa e são mantidos aqui para pesquisas principalmente com a farmacologia dos venenos. Os outros animais que não são peçonhentos, eles são recebidos aqui, às vezes por pessoas que tomam conhecimento do NUROF como um núcleo de estudo de répteis, e às vezes as pessoas capturam perto da sua casa ou dentro do terreno da sua residência mesmo, ou elas encontram no interior e trazem para doar, ou mesmo, às vezes, elas criam indevidamente como um animal pet e quando viram um incômodo, que não sabem mais como criar ou ficam muito grandes, aí elas trazem para doar. Cá. E uma outra parte desses animais pertence ao próprio campus do PC e eles são recolhidos quando as pessoas trazem, que eles estão capturados dentro de edificações da própria universidade. Esses animais são trazidos para cá para ficar sob um período de observação e depois são devolvidos para o campus. O período de quarentena, que é chamado, e os animais ficam sob observação durante o período de incubação das doenças mais comuns, que são viroses e infecções bacterianas. Então, eles ficam de 30 dias a 90 dias em observação. Se eles não desenvolverem nenhum tipo de sintoma, eles recebem o remédio de verme, um banho anti-pulgas e carrapatos e são devolvidos para a área do campus. Os animais que já estão em cativeiro há muito tempo, eles devem ser mantidos no cativeiro. Infelizmente, nós temos um problema que não podemos manter tantos animais se não tiver um fim científico, porque não temos espaço físico e também não temos verba para isso, né? Mas nós vamos mantendo da melhor forma que nós podemos. Nós tentamos pôr num espaço adequado ao tamanho da espécie e tentamos alimentar com a dieta que seja específica para a espécie e também a quantidade necessária para esse animal ficar bem, né? Crescer com alguma qualidade. As jiboias são maioria no local e sua aparência e tamanho amedrontam os visitantes. É uma das serpentes mais numerosas mesmo, ela não é peçonhenta, é muito comum as pessoas encontrarem em locais alagados, em locais de densa vegetação, é também conhecida como cobra de veado. Algumas pessoas às vezes matam essas serpentes, né, achando que ela é peçonhenta, mas ela mata as presas dela no abraço, né, ela se enrola e aperta fazendo constrição, então elas não são venenosas. O cuidado que se deve ter ao levar uma mordida de jiboia é simplesmente lavar o local com água e sabão e colocar um antisséptico, como se faria com uma mordida de cão ou de gato, né? E assim, elas aqui dentro, elas se alimentam com os roedores que são fornecidos pelo Biotério Central da UFC, dependente do peso, essa alimentação geralmente é de 10 a 30% do peso do animal, segundo consta na literatura, e eles se alimentam, dependendo da espécie, quinzenalmente ou mensalmente, né? Eles têm um metabolismo bastante lento e não têm essa necessidade de se alimentarem diariamente, como os mamíferos. O NUROF é um núcleo que dá apoio para os cursos de graduação, principalmente ciências biológicas, zootecnia e agronomia, os cursos que lidam com animais na UFC. E então, quem quer estagiar, que participa da seleção e entra, aprende a fazer o manejo desses animais com segurança. Então, são estagiários e estudantes de biologia na sua maioria. Eu faço manejo também, na verdade eu também coordeno os alunos juntamente com a professora Diva e fazemos o manejo da forma adequada, que se diz nos manuais, da forma que prevaleça o bem-estar do animal, que não o machuque, e também com a forma de segurança para os manipuladores. Mas no núcleo não encontramos apenas serpentes. Outros animais que compõem o grande grupo dos répteis, nós temos aqui alguns quelônios, né, que são tartarugas,
conhecido comumente como tartarugas, temos os jabutis, que são tartarugas terrestres, e temos algumas espécies de quelônios de água doce, que são os cágados, de 3 espécies nativas. E também temos alguns lagartos. Os lagartos geralmente eles ficam aqui apenas os períodos de observação. Temos no momento apenas um tejo, que é uma espécie bem conhecida aqui da nossa região, que ele veio porque foi resgatado de uma queimada, então a gente está mantendo porque foi um animal que ficou um pouco debilitado. Mas normalmente os lagartos eles ficam em observação e são devolvidos para a natureza. Cada grupo de répteis tem uma alimentação, inclusive dentro dos quelônios existem espécies herbívoras e carnívoras. Dentro dos lagartos, eles têm que se alimentar, o tejo no caso é um carnívoro, então ele se alimenta com mais frequência, 3 a 4 vezes por semana ele se alimenta de um camundongo, no caso aqui do Nurofe, mas em vida livre ele pode se alimentar de aves ou de outros lagartos. E normalmente é assim que a gente faz, os estagiários alimentam os animais, alimentam o tejo 2 ou 3 vezes por semana, ou 4, dependendo da nossa disponibilidade aqui também. Os quelônios no tanque, né, os cágados, comem pequenos peixes, podem comer filhotes de camundongos ou podem comer ração comercial, também dependendo da disponibilidade. E os jabutis se alimentam mais de frutas e também de ração comercial, um pouco de proteína animal. Roberta nos fala ainda que medidas devemos tomar quando nos encontramos com esses animais. A pessoa não se sentindo segura, porque existem aquelas pessoas que morrem de medo e outras que querem às vezes ser heróis, né, querem manipular. O importante é ter conhecimento. Se a pessoa não tem conhecimento, não tem segurança, deve ligar para os órgãos ambientais, né? Tem a polícia ambiental, tem os bombeiros, que eles fazem o recolhimento desses animais, tem os CETAS, né? Que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Esses telefones estão disponíveis na internet. As pessoas podem telefonar para o Nurofe para ter informações também. O telefone aqui é o 33669801. Nós podemos esclarecer e orientar. Mas o ideal é que as pessoas chamem essas autoridades para poder tirar esses animais. E lembrando-se que os animais, com certeza, estavam povoando esses locais primeiro do que os humanos. Eles estão somente retornando aos seus locais de origem. E, às vezes, eles entram por acaso dentro de nossas casas ou dentro dos nossos quintais. Então, a melhor forma de não atrair serpentes para dentro das nossas residências é manter tudo limpo, evitar roedores, que fazem parte da dieta delas, né? E, assim, no caso, não tendo certeza se é venenoso ou não mexer e realmente tentar chamar os órgãos ambientais. No Pense Verde de hoje você conheceu o primeiro carro quadriflex do mundo desenvolvido por um cearense, movido a álcool, gasolina e energia solar e eólica. Conheceu também aqui em Fortaleza um local de estudos e pesquisas com diferentes espécies de répteis e anfíbios. Viajamos juntos até a cidade de Maranguape e você conferiu o projeto Plantando o Futuro. Quer nos ajudar a fazer o próximo Pense Verde? É só entrar em contato com a nossa equipe pelo nosso endereço no Facebook, facebook.com/PenseVerdeTV. E a gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!